Nação Tricolor, vamos de notícias do nosso Grêmio. O Grêmio precisa urgentemente decidir o futuro de um dos seus atletas, que já tá fazendo de tudo para não ficar mais aqui. Quem falou sobre isso foi o Alex Bagé em seu canal. O Renato no sábado, o Renato expôs o caso do Gustavo Nunes. Eu já falei disso logo depois do jogo, falei isso ontem também pela manhã, trazendo algumas informações, tá? O certo é que o Brentford vai pagar os 12 milhões, tá? O Grêmio ainda procura fechar um percentual de mais-valia, mas serão 12 milhões de euros. Em 4 parcelas, ao longo de 2 anos. Ou seja, de 6 em 6 meses entra uma parcela. Então, 4 parcelas de 3 milhões de euros, totalizando os 12 milhões. O Grêmio fica sem nenhum percentual e o Grêmio está tentando fechar, por isso que não foi concretizado o negócio, um percentual de mais-valia. Por exemplo, o Grêmio está vendendo por 12 milhões. Lá na frente, se ele conseguir jogar bem e ele despertar o interesse de outro clube e ele for vendido por mais de 12 milhões, o Grêmio tem um direito dessa diferença. Por exemplo, ele vai ser vendido por 22 milhões. Então, de 22 para 12 tem uma diferença de 10 milhões. Então, em cima desses 10 milhões, que é a diferença, o Grêmio teria um percentual. Ponto. Bom, por que não bateu o martelo ainda? Tem 2 empresários envolvidos na negociação. Por quê? O Paulo Pitombeira, que é o empresário que tem esse mercado europeu e que teve a proposta do Girona, que teve a proposta do Clube da Arábia Saudita, e o Girona da Espanha e agora também a proposta do Brentford da Inglaterra, ele comprou a procuração do empresário que é o João Lima, que é o empresário que descobriu e que trabalha com o Gustavo Nunes desde o início. E isso é completamente natural no negócio de futebol. Tu tem um empresário e tu tem aquele empresário que tem um outro mercado, ele só, eu consigo botar o teu jogador no futebol europeu. Porque, convenhamos, o João Lima não tem ainda esse tempo todo de experiência e esses contatos todos. Então ele vende a procuração, o Paulo Pitombeira compra essa procuração do jogador, fecha o negócio e aí tem cada um seu percentual. O percentual do João Lima, que é o empresário que detém os direitos do Gustavo Nunes, é que o João Lima e o Gustavo Nunes, né, monta o Gustavo Lima. O Gustavo Nunes, o João, ele quer um percentual maior do que nesse momento está sendo discutido. Bom, eu quero deixar minha opinião e eu concordo com o que disse o Diogo Rossi hoje no Futebol Alegria do Grêmio. O Gustavo Nunes não tem tamanho, aliás, nenhum jogador tem tamanho para chegar e dizer assim, eu não quero começar jogando. Eu acho que o Renato ali deveria ter simplesmente não deixado ele jogar e depois expor. Só, eu não botei o Gustavo Nunes porque o Gustavo Nunes veio me pedir para não começar o jogo, porque eu acho uma falta de respeito com o clube que está pagando ele. Porque ele não tem esse negócio ainda batido o martelo. Ele ainda é jogador do Grêmio. Ele só está sendo minimamente conhecido e recentemente, inclusive, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 graças ao Grêmio. Então, nisso eu concordo com o Diogo. Eu acho que ele não tem esse tamanho, nenhum jogador tem esse tamanho para pedir para não jogar. Mas eu acho que a abordagem do Renato está carregada também de um desejo da direção, para ser mais claro possível. A direção do Grêmio, o presidente Alberto Guerra, gostou da proposta dos árabes, que davam 14 milhões fixos e mais 6 milhões possíveis de gatilho. Então a gente estava falando em pelo menos 20 milhões o negócio, com 14 milhões fixos. Então nesse momento, aliás, eram 16 fixos e 4 de gatilhos. 16 milhões fixos. Mas é um direito do jogador não querer ir, e ele não quis. Aí ele queria o Girona. O Girona tem um problema do Grêmio lá com o fisco espanhol. Então surgiu essa outra proposta do Brentford. Só que a proposta do Brentford é a menor proposta de tudo que a gente ouviu. Mas é essa que o Gustavo quer. Então o Gustavo queria um direito dele, só que a partir do momento em que ele já começa a se embonecar achando que ele não pode começar o jogo, não, filho, então se tu não pode jogar no começo, tu não pode jogar depois também. Então é isso que está pegando nesse momento. É só o percentual da oferta para o João Lima, que é o empresário principal do Gustavo Nunes, e o Grêmio tentando melhorar esse negócio e pegar um percentual de plus-valia, de mais-valia, num possível futuro negócio do Gustavo Nunes. Agora, a declaração do Renato, ela está muito mais uma declaração administrativa. E eu concordo que o Renato também possa se irritar, porque outro dia a gente falava isso num debate. Imagina o Renato vendo hoje esses meninos se embonecando muito cedo, achando que são superstars sem ter vencido nada na vida. Realmente é difícil. Torcida gremista, vamos falar sobre a situação do Gustavo Nunes. O jogador tem se esforçado para deixar o Grêmio, demonstrando claramente seu desejo de buscar novos ares. Sabemos que essa situação pode gerar opiniões divididas. De um lado, há quem acredite que é melhor liberar o jogador para evitar problemas no ambiente do grupo.
De outro, há quem defenda que o Grêmio deve ser firme e manter o atleta, ainda mais se ele for uma peça importante para o elenco. O que vocês acham? Vale a pena manter alguém que não quer mais vestir a camisa tricolor, ou é melhor abrir mão e seguir em frente?